Olá, seja muito bem-vindo a essa que é a nossa 8ª aula sobre o Corpus Paulino. Se você está chegando agora, como eu tenho dito, não se preocupe, você pode acompanhar as aulas a qualquer momento. É claro que seria muito bom para você, antes de assistir, por exemplo, a aula a respeito de 2 Coríntios, que você assistisse a aula sobre 1 Coríntios, mas tirando isso, você pode acompanhar esse conteúdo a qualquer momento, ok? Lembrando que nós temos aula toda sexta-feira às 20 horas, mas também temos quarta-feira às 20 horas com o professor Rafael sobre Evangelho e Atos, e às segunda-feiras nós temos aulas sobre fundamentos com diversos pastores da nossa igreja e convidados, ok? Na aula passada nós falamos sobre 2 Coríntios e a gente se debruçou sobre essa carta do apóstolo Paulo tão incrível, né? Que tem uma temática tão rica. E hoje nós vamos nos debruçar sobre aquilo que simplesmente é tido ou é tomado como a sua obra-prima, que é a carta aos Romanos. Eu gostaria de, antes de abordar aquelas questões relacionadas à datação, autor, local de redação, evidências internas, evidências externas, com relação ao texto, antes de falar também sobre o contexto, sobre o background de Roma, e a gente já tem falado bastante sobre isso aqui, antes de abordar a questão do tráfico de influência dentro do império, dos jogos de poder, do patriarcado dentro de Roma, do culto ao imperador, eu gostaria que a gente fosse diretamente para o texto e fizesse uma leitura sobre o seu conteúdo, se possível, numa tomada só. Então, eu vou tentar fazer, no nosso encontro de hoje, uma leitura o tão detalhada quanto possível de conteúdo aqui de Romanos. E na aula que vem, na semana que vem, a gente então fala sobre essas outras questões que eu acabei de levantar, ok? Se você está com a sua Bíblia, abra, nós vamos precisar dela durante toda a nossa aula hoje. Logo no capítulo 1, versículo 1 ao 5, Paulo vem fazendo a sua saudação de costume, e eu quero destacar uma coisa em particular no finalzinho do versículo 5, mas vamos lá. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. A gente já falou sobre essa identidade que Paulo tinha em Deus, essa identidade que ele tinha a partir do seu encontro com o Cristo a caminho de Damasco, então não vou investir mais tempo nisso. Ele diz: acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com o poder da sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E isso aqui nos interessa, porque aqui a gente já tem um antigozo, aqui a gente já tem um gostinho daquilo que é tema geral da carta de Paulo aos Romanos. É a obediência que vem pela fé, em detrimento a uma salvação baseada na lei, em detrimento a uma justificação baseada na lei. Paulo está escrevendo aqui a uma igreja que ele não fundou. Paulo está escrevendo aqui, apresentando o evangelho dele para irmãos de uma comunidade que ele não conhecia, o que é raro, né? Geralmente as cartas de Paulo são endereçadas às igrejas
que ele funda durante as viagens missionárias. Aqui Paulo não está fazendo isso, Paulo está escrevendo de Corinto aos irmãos da igreja de Roma, pensando que ele vai estar com eles em algum momento do futuro e apresentando, portanto, o seu evangelho a esses irmãos, ok? Para que quando ele chegasse lá, ele tivesse uma acolhida, mas também pudesse compartilhar com eles e receber deles aquilo que eles estavam vivendo em Jesus Cristo, ok? Lá eu vou dar um salto com você agora para o versículo 16, porque aqui esse versículo é tido como chave por muitos teólogos, né, para o entendimento, chave hermenêutica para o entendimento de Romanos, da carta aos Romanos. Lembrando que o livro aos Romanos, ele foi e é ainda objeto de vários estudos, né? Nós temos, por exemplo, um dos mais famosos, que é o de Calbart, mas a gente também tem outros grandes teólogos como Ridderbos, o James Dunn, que se debruçam sobre a carta aos Romanos. Nós tivemos na Reforma Protestante Lutero, né, redescobrindo a justificação pela fé a partir do estudo de Paulo, especificamente da carta aos Romanos. Então, esse versículo é um versículo chave, é uma chave hermenêutica para a compreensão de todo o texto. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aqui você tem de novo figuras conhecidas nas cartas de Paulo, e figuras étnicas, né? Obviamente, Paulo aqui mais uma vez fazendo distinção entre o judeu e o gentil. Paulo falando que nesse caso o evangelho é a ferramenta de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independentemente de etnias, independentemente de direito de sangue, independentemente de raça. O evangelho está para além daquilo que nós consideramos povo, né? Ele inclusive vai trabalhar essa questão mais à frente, nós vamos ver isso, ampliando o conceito de povo de Deus, de povo escolhido de Deus, para além daqueles que são nascidos no território de Israel, ou para além daqueles que são filhos de judeus. E já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa ampliação de conceito. E Paulo também trabalhando aqui uma ideia de justiça de Deus, completamente diferente da ideia de justiça que o judeu tinha naquela época. Paulo trabalhando uma ideia de justiça que está também para além da lei, e a lei é um outro tema fulcral, né, dessa carta. A lei é um outro tema central da carta de Paulo aos Romanos. Paulo vai derrubar algumas compreensões, reinterpretar alguns entendimentos a respeito da lei nessa carta aos Romanos, e Paulo traz aí aquilo que é central para a nossa fé, que é a questão da justificação pela fé e não a justificação pelas obras. Paulo aqui na carta aos Romanos vai diferenciar a justiça retributiva da justiça atribuída. E isso é tão importante, e é tão importante ainda hoje, era naquela época e ainda hoje, porque isso fala muito sobre a natureza do ser humano, sobre a ideia de merecimento, sobre a ideia de fazer ou praticar atos de justiça que façam com que eu me sinta bem diante de Deus, ou merecedor de algo diante de Deus. E Paulo vai rebater essa ideia durante toda a carta aos Romanos, ok?
A seguir, então, ainda no capítulo 1, depois de Paulo falar que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, ele fala que Deus se ira, manifesta sua ira do céu contra toda injustiça e impiedade. Observa a partir do versículo 21, Paulo vai falar da ira de Deus. Ele fala assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas dos seus pensamentos se tornaram fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então Paulo aqui fazendo menção à revelação natural de Deus, falando que aquilo que de Deus se pode conhecer está revelado na natureza, mas os homens negaram o conhecimento de Deus e se entregaram a todo tipo de injustiça, a todo tipo de impiedade, e por conta disso a ira de Deus é do céu manifesta, né? Ele falando assim que no versículo 23, trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo as semelhanças do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. E a consequência disso para Paulo é que Deus entrega então o homem a uma disposição mental reprovável. Deus entrega então o homem ao seu bel prazer, ao seu próprio juízo. E aí essa é a origem de toda perversão e de todo pecado. A negativa do conhecimento de Deus, a negativa da supremacia, da soberania de Deus, faz então com que o homem caia em desgraça. A partir desse momento então que ele se rege, que ele obedece os seus próprios desejos, a sua própria intelectualidade, ele começa a se diminuir enquanto homem criado, enquanto pessoa criada, indivíduo criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o que o versículo 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados no lugar do Criador. E as consequências, como eu estava dizendo ainda há pouco, são: os homens se entregaram a paixões vergonhosas, né? Paulo fala isso muito claramente, de maneira que eles arderam de desejos um pelos outros, e até as suas mulheres também se inflamaram uma para as outras e cometeram todo tipo de pecado no seu corpo. E o corpo também retribuiu com todo tipo de doença, com todo tipo de mal. Se você veja a atualidade desse texto, né? Olha aqui no versículo 26, fala: Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as suas mulheres trocaram as relações naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens abandonaram as relações naturais com mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, para cometer atos indecentes, homens com homens. Desprezaram o conhecimento de Deus e ele os entregou a uma disposição mental reprovável. E olha o versículo 27, no finalzinho, que interessante, Paulo: receberam em si mesmos, nos seus próprios corpos, o castigo merecido pela perversão. Então Paulo, tratando aqui da questão da ira de Deus, manifesta derramada sobre os homens, porque negaram o conhecimento de Deus e seguiram os seus próprios desejos e seguiram os seus próprios impulsos. E aí, a partir do capítulo 2, Paulo então, contrastando a questão da justiça, contrastando a questão da ira de Deus, Paulo vem agora para justiça de Deus. Veja, o capítulo 1, Paulo está falando da obediência que vem pela fé. Ele fala sobre o poder de Deus que chama
para além do judeu, ou que amplia o conceito de povo escolhido de Deus para além do judeu. Ele fala sobre a ideia de justificação para além do obedecimento da lei. Ele problematiza falando que tudo isso aconteceu porque o povo negou o conhecimento de Deus como Deus e seguiu seus próprios desejos e seus próprios impulsos. E então no capítulo 2 ele começa a trabalhar a questão da justiça de Deus, como Deus então resgata, como Deus busca, como Deus salva esse homem que se entrega a todo tipo de paixão vergonhosa demandado pela sua própria carne. Observa aí o que diz o capítulo 2, a partir do versículo 1. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Paulo aqui resgata um tema que a gente já tinha estudado, por exemplo, em Gálatas, que é o tema do julgamento do próximo. Paulo aqui lembra lá em Gálatas, ele diz que o critério para o julgamento é você mesmo diante de Deus, você mesmo diante de Jesus, sabe? E aqui ele retoma essa ideia de que você não pode julgar o outro porque você pratica as mesmas coisas que o outro. E aqui especificamente no contexto do judeu, no contexto dos judaizantes que Paulo enfrentou em Gálatas, ele está falando que você não obedece à lei. Como você quer obrigar uma outra pessoa, um gentio que nem nasceu debaixo da lei, a obedecer à lei? Ok? Ele fala no capítulo 4, ou no capítulo 2 ainda, no versículo 4, que a gente tem que entender que a justiça de Deus ainda não foi inteiramente derramada, o pote da justiça de Deus ainda não foi inteiramente derramado sobre os homens, porque a tolerância de Deus, a sua bondade e paciência levam o homem ao arrependimento. Olha como esse versículo é um ouro, é uma preciosidade da palavra. Fala, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Eu acho esse versículo fantástico e ele responde muitas questões, relativas, por exemplo, ao sofrimento, relativas, por exemplo, à consumação dos tempos, porque a gente ainda vive num contexto de tanta miséria, dor, mazelas, e Paulo está respondendo aqui ao judeu naquela época e também se apresentando aos gentios de Roma que tinham crido em Jesus, que é a tolerância e a paciência de Deus que faz com que o homem venha ao arrependimento, Ele continua aqui na questão da justiça, trabalhando no capítulo 2, e ele diz assim, julgamento, a questão dos julgamentos pelas obras, no versículo 6, ele diz assim, Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E aqui não confunda justiça e julgamento, justiça e procedimento. Paulo aqui está muito mais dando um ânimo aos cristãos de permanecerem, persistirem em obedecer, persistirem em fazer o bem e não desanimarem com a destruição e não desanimarem com a imoralidade, com a perversão do mundo, ok? Paulo vai retomar esse tema lá no capítulo 4, versículo 4, ele fala assim, ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Esse versículo aqui é interessantíssimo, porque Paulo está colocando a questão
contrapondo a questão da justiça de Deus com a ideia de merecimento. Ele está dizendo o seguinte: olha, vocês devem persistir em fazer o bem, porque vocês vivem de acordo com outro tipo de regra, porque vocês vivem de acordo com outro tipo de norma, mas vocês são justificados não pelo procedimento de vocês com ou sem lei, vocês são justificados pela fé. Se vocês tivessem trabalhado, o salário era devido, mas você não trabalhou e mesmo assim recebeu o salário. No capítulo 6, versículo 23, ele fala ainda mais um pouquinho sobre essa ideia, quando ele diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, então, começando a desenvolver a ideia da justiça de Deus. O juízo de Deus vai ser baseado na justiça de Deus e não baseado no procedimento do homem. O homem deve sim buscar fazer o bem, mas não para que isso lhe seja imputado como justiça. Ele deve sim procurar fazer o bem, porque ele agora vive de acordo com outras regras, de acordo com outro tipo de lei que o judeu não conhecia. Voltando para o capítulo 2, Paulo, a partir do versículo 12, começa a falar sobre a ideia de circuncisão, sobre a ideia de circuncisão enquanto obediência à lei, sobre a ideia de obedecer à lei e ter como fruto e ter como imagem a circuncisão do seu corpo, e Paulo começa a combater isso, como ele já havia combatido lá em Gálatas. Vamos abrir aqui juntos. Todo aquele que pecar sem lei, capítulo 2, versículo 12, tá? Todo aquele que pecar sem lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. E aí, a partir do versículo 15, ele fala: pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração, disso deu testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. E Paulo está falando aqui sobre aqueles cristãos que não tinham nascido sob a lei, que não obedeciam à lei, e diferenciando aqui essa lei escrita que o judeu obedecia, da lei de Deus gravada nos corações, que, de novo, é uma outra temática que Paulo levanta lá em Gálatas. Lembra, aqui Paulo está perto do final do seu ministério. Romanos é uma das últimas cartas que ele vai escrever, se a gente considerar 1º e 2º Timóteo e Tito como pós-paulinas, Romanos vai ser uma das últimas cartas que Paulo vai escrever, então aqui ele está apresentando um compilado do seu evangelho. É natural que ele traga temas que ele já tenha abordado em Gálatas, bem como em 1º e 2º Coríntios ou em Tessalonicenses, ok? Ele trabalha aqui a ideia de que a lei ressalta o pecado, de que a lei clarifica uma conduta, tipifica uma conduta, para que eu possa me entender culpado ou inocente a partir de determinada prática da conduta. Acho que até tem na lei brasileira: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Paulo trabalha muito bem essa questão legal aqui. Mais na frente a gente vai ver ele até utilizando a ideia de testamento, a ideia de casamento, para fazer com que o judeu entenda que a lei tem validade até determinado ponto, mas que a partir de Jesus um outro tipo de norma foi inaugurado, que nós não estamos mais sujeitos, submetidos, escravos da lei, nós obedecemos a algo que está para além disso. E já a gente retoma isso aí nos capítulos seguintes. Paulo vem dizendo que a circuncisão ela tem aparência de legalidade, que a circuncisão tem aparência de santidade,
ela transmite um sinal na pele, transmite a ideia de separação, mas que esse sinal da pele não significa nada se ele não for acompanhado pela fé em Jesus Cristo. Então, o sinal na pele, a aparência de santidade, a aparência de obediência a Deus não significa nada. Então, os gentios não deveriam ser obrigados a circuncidar-se. Né? No capítulo 3, versículo 28, antes disso, Paulo está falando assim, ok, então se a lei ressalta o pecado, se a lei me diz o que eu devo ou o que eu não fazer, então eu vou dizer que a minha mentira ressalta a veracidade de Deus. Então, de alguma forma, o meu pecado contribui para que Deus seja compreendido ou entendido como santo, né? Como diz ele, cita um ditado popular da sua época, no capítulo 3, versículo 8, parte B. Façamos o mal para que nos venha o bem. Aí ele diz, a condenação de tais homens é merecida, porque perverteram a palavra, porque eles dizem, ok, já que a lei ressalta o pecado, já que a lei me condena, então eu vou continuar fazendo pecado, vou continuar pecando, porque o meu pecado serve para demonstrar a justiça de Deus, porque o meu pecado serve para demonstrar a santidade de Deus, né? E aí Paulo começa a trabalhar a ideia de que ninguém é justo, de que ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei, não é? E aí ele vem e diz assim, que a lei, no versículo 21, 20 parte B, pois mediante a lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado, mas a lei não traz justificação para ninguém. No versículo 22 ele fala assim, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo aqui sendo muito enfático, Paulo aqui falando diretamente aos judeus, falando assim, olha, todos estão destituídos da glória de Deus, judeus e gentios, não há justo, não há um sequer. Portanto, olha o que ele afirma aqui no 3:28, sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Percebe, Paulo há vários versículos aqui trabalhando a questão da lei, e essa não vai ser a última vez que ele se refere à lei, mas fazendo afirmações categóricas no que diz respeito à lei. Para uns ela foi revogada, para outros ela foi derrogada, ou seja, teve uma revogação parcial. O que importa é, ou seja, as leis no que diz respeito a normas sanitárias, dietéticas, tudo aquilo que estava relacionado a comportamentos culturais, ela foi revogada totalmente. Mas tudo aquilo que diz respeito à ética e à moral persiste na lei. Tem gente que é mais seletivo e diz que apenas o decálogo permanece, a ideia do decálogo, né? Porque, por exemplo, a questão da ideia do sábado, a gente não tem o sábado pelo sábado por conta da questão, por conta de tudo aquilo que Jesus disse, que o sábado não foi criado, que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Então, a gente obedece o sábado em um dia qualquer da semana pelo princípio do descanso e não necessariamente pelo sábado em si. Haja vista quanta confusão isso causou no Novo Testamento, quando Jesus, por exemplo, curou muitas vezes no sábado e enfrentou oposição dos líderes da sinagoga porque estava desobedecendo o quarto mandamento, né, que é o dia do sábado, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, Paulo está aqui rebatendo toda essa ideia de justificação a partir da lei, toda essa ideia de justiça retributiva, toda a ideia de que eu recebo a paga
merecida pelos meus atos. Então, se eu fiz o bem, eu recebo a vida. Se eu fiz o mal, eu recebo a morte. Se eu fiz o bem, eu sou aceito por Deus. Se eu fiz o mal, eu sou rejeitado por Deus. Essa ideia de merecimento, Paulo vai falar mais na frente, é totalmente excluída. Essa ideia de merecimento com base em atos de justiça, em atos de obediência na lei, é completamente rechaçada. Ele vai começar a fazer isso agora a partir do capítulo 4, citando o exemplo de Abraão. Ele fala: veja, Abraão, o pai de Israel, ele não foi justificado com base em obras da lei, até porque quando ele foi chamado, nem lei existia, a lei veio depois com Moisés. Ele vem levantando o argumento de que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Então, a fé de Abraão é que foi imputada a ele como justiça. Ele creu na palavra de Deus, ele creu na promessa de Deus, e isso foi imputado a ele como justiça, e não a obediência à lei, até porque a lei em si nem existia. E ele fala: então em Abraão, Abraão se torna o pai de todos aqueles que repetem a atitude que ele teve, ou seja, uma postura de fé, uma postura de obediência, uma postura de atenção à promessa, e não uma postura de obediência a uma lei que sequer existia no momento em que ele foi chamado. Observe o que diz aí o versículo 4, o capítulo 4, versículo 3. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, né? Ele não recebeu justiça por fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ele recebeu justiça da parte de Deus com base na obediência dele, na fidelidade, na credulidade dele na promessa de Deus. E aí ele fala assim, no versículo 16 do capítulo 4: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, não apenas aos judeus, mas também aos que têm a fé que Abraão teve, né? Mais claro que isso fica até difícil, né? Então, todo aquele que repete a fé de Abraão se torna filho de Abraão, porque é filho da fé que Abraão teve. Então, a ideia de judeu aqui em Paulo, como eu coloquei lá no início, está sendo amplificada para além de uma etnia, para além de uma raça, para além de um direito de sangue ou de um direito territorial. Está estendida aqui para aquele que repete a fé que Abraão teve, né? E aí ele diz, a partir do versículo 17, ele cita um texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 5, ele fala assim: como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Veja, isso tudo devia ser muito difícil para um judeu ouvir, né, gente? Paulo está falando que Abraão foi constituído pai de nações, não especificamente pai da nação de Israel, mas pai de várias nações, porque aprove a Deus chamar de todas as nações um povo para se tornar seu, mediante a obediência que vem pela fé e não mediante a um chamado étnico. E aí Paulo vai trabalhar muito isso a partir do capítulo 9, no capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar sobre a eleição étnica, a gente chega lá. Mas aqui ele está colocando os fundamentos disso, né? Eu constituí pai de muitas nações, ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Esse aqui é um dos meus versículos favoritos, né? Eu sou até suspeito para falar desse texto, mas como é lindo aqui é linda a afirmação que Paulo faz, né? Dizendo que naquele momento do chamado de Abraão, Deus chamou à existência um povo que nem sequer existia. Deus chamou à existência um povo que estava morto, né, em seus delitos, em suas transgressões. Naquele momento ele chamou à existência coisas que não existem como se existissem, porque diante dele estão todas as possibilidades. Gente,
Isso é simplesmente fantástico. Toda essa ideia que Paulo está trabalhando até aqui e vai continuar trabalhando em Romanos, de uma justificação pela fé, ela causa mal-estar no ser humano, porque a gente entende que a gente deve fazer alguma coisa para ser merecedor daquilo que Deus nos oferece, que é a salvação em Jesus Cristo. Paulo está falando com um povo que entendia muito bem a ideia de justiça baseada na lei, a ideia de justiça retributiva. Paulo está falando para um povo que se orgulhava da sua religião, se orgulhava do seu comportamento, e Paulo está quebrando todo motivo de vanglória, Paulo está quebrando todo motivo de orgulho do povo, falando que não há motivo de orgulho diante de Deus, porque ninguém é salvo pela prática, pela obediência da lei. E quando a gente vem lendo isso aqui, a gente também sente um mal-estar, porque a gente quer fazer alguma coisa e se sentir justificado diante de Deus, e Paulo está falando assim, olha, se você tivesse trabalhado, o salário para você era dívida, como eu falei nesse capítulo mesmo anteriormente, mas você não trabalhou, você não fez nada, você está recebendo algo por aquilo que você não fez, você está recebendo a salvação, você está recebendo o céu, você está recebendo Deus como Pai e Jesus Cristo como Salvador, por algo que você não fez, você não merece. Foi Deus que chamou à existência você enquanto filho de Deus no momento que você nem existia, não é? Ele te chamou dos mortos, porque para Deus todas as possibilidades, tudo tudo é possível, né? No versículo 17 do capítulo 4. E aí ele fala assim, no versículo 22, em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará a justiça. E aí Paulo falando especificamente sobre Abraão. E sobre nós, né? Mas também a todos nós a quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito lindo esse texto. E aí Paulo fala, a partir disso a gente pode ter paz com Deus. A partir do momento que eu aceito, a partir do momento que eu entendo que eu sou salvo pela graça, que eu sou salvo porque justiça me foi creditada, então, de um lado a justiça retribuída, de outro lado a justiça atribuída. Veja, eu não fiz, mas mesmo assim Deus quis me dar. Eu não fiz por merecer, mas ainda assim Deus quis me dar. Ou seja, Deus me atribuiu justiça. Deus, pelos méritos de Cristo, trocou aquilo que eu merecia por aquilo que Cristo merecia. Por isso, então, a ideia de Paulo aqui é de justiça atribuída, em contraste total à justiça retributiva. Ele fala assim, por conta de Cristo agora, você tem paz com Deus. Se antes, lá no capítulo 1, né, Paulo falou sobre a ira, dizendo que porque nós negamos o conhecimento de Deus, a ira de Deus veio sobre a humanidade, e agora por conta de Jesus Cristo reina a paz, ou é possível que nós tenhamos paz com Deus. E aí ele fala assim, não se preocupe então no versículo 5, e isso é tão lindo para o nosso tempo, né? Ele fala, não se preocupe porque a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A gente está vivendo tempos tão difíceis aí, tempos de pandemia. Paulo falando, não se preocupa porque todas essas coisas, essa tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. Paulo está falando para um povo que dentro de pouco tempo seria perseguido pelo imperador Nero, não é? De maneira terrível, e lá no capítulo 8 Paulo vai explodir em uma doxologia, em um hino de adoração e louvor ao nosso Deus, naquele texto que fala
Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não nos negou o seu único filho. E aí depois ele fala, quem nos separará do amor de Deus? Será angústia, tribulação, fome, miséria, nudez, espada? Nada. Mas vamos, começa aqui até chegar lá. Paulo não aguenta mais e explode nesse hino de adoração a Deus que a gente chama de doxologia, né? Aí Paulo fala no versículo 6, capítulo 5, quando, no devido tempo, quando éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E aí ele diz assim, dificilmente vai ter alguém que morra por alguém que é bom, e então por alguém que é ruim, ninguém vai morrer, mas Deus mostra o amor dele fazendo isso mesmo, quando a gente era ruim, quando a gente era inimigo de Deus, Deus mandou o seu filho morrer por nós na cruz. Essa aqui é a loucura da cruz, é a utopia da cruz, né? É alguém morrer, entregar, alguém completamente santo, um Deus morrer no lugar de um homem completamente pecador, não é? Paulo vai falando isso e cada vez na carta aos Romanos ele introduz um argumento novo, ele introduz uma questão nova que vai mostrando a riqueza daquilo que Deus fez por nós, né? Ainda no capítulo 5 ele fala, olha, então se o pecado entrou através de um único homem, Adão, a graça de Deus, a salvação de Deus também entrou através de Jesus Cristo, né? Paulo trabalha essa questão de que era necessária a lei, né? Ele conhece muito bem questões legais, trabalha o princípio da anterioridade, né? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É claro que esse é um princípio dos nossos tempos, não havia naquela época, mas Paulo está trabalhando essa questão. A lei precisou vir antes, para que ela ressaltasse o pecado, para que a partir da tipificação de uma conduta, de fazer ou não fazer, nós pudéssemos entender que aquilo que nós fizemos e fazemos é pecado. Mas a partir do momento que a lei veio, ela ressaltou o meu pecado e eu morri, né? Ela me condenou, ela me destruiu, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele me liberta do corpo dessa morte, né? O texto gente, é tanta coisa, é tanta riqueza de detalhes e de conteúdo na carta aos Romanos. Se você nunca leu a carta aos Romanos numa sentada só, do primeiro ao último capítulo, eu te aconselho a fazer, porque às vezes quando a gente vai lendo e parando, a gente não se dá conta de tudo aquilo, de toda a riqueza, de toda a gradação de argumentos, né, de toda ascendência daquilo que Paulo vem colocando, até que ele desemboque em determinados momentos. Eu acho que o Espírito Santo de Deus o toma de uma forma tão poderosa, que ele realmente adora a Deus no meio da carta, né? Então a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. E aí ele vem falando que essa graça de Deus é Jesus Cristo, né? E ele fala assim, eu agora então não vivo mais de acordo com os princípios da lei, porque eu morri para a lei. E aqui Paulo começa a tratar a questão do batismo. Ele fala assim, ok, a lei tinha força sobre mim até o momento que eu estava vivo, mas a partir do momento que eu morri com Cristo, que eu me identifiquei com Cristo, no seu batismo, no simbolismo da sua morte e da sua ressurreição, eu não obedeço mais aos princípios da lei, eu não estou mais sujeito ao meu corpo, eu estou sujeito ao Espírito. Olha o que ele fala aqui, ou vocês não sabem que todos nós, no capítulo 6, versículo 3, que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos,
mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Paulo argumentando, veja, essas coisas que dominavam vocês anteriormente não dominam mais. Vocês antes eram escravos do pecado. A partir do capítulo 15, se você pegar a sua própria Bíblia, ela vai estar dividindo essa perícope dessa forma. Vocês antes eram escravos do pecado, vocês antes eram escravos da morte, mas agora vocês são escravos de Cristo Jesus. Eu não ofereço mais os membros do meu corpo para a satisfação dos meus próprios desejos, mas eu ofereço os membros do meu corpo para a satisfação da justiça de Deus. E aí no capítulo 7, Paulo vem com uma ilustração que eu já tinha adiantado para vocês anteriormente, a ilustração do casamento, que é brilhante. Paulo fala assim, olha, da mesma forma como uma mulher ou um homem só tem responsabilidade para com o seu cônjuge enquanto ele vive, eu também só tenho responsabilidade para a lei a partir do momento que eu ainda estou vivo para a lei. Paulo fala, porque olha só, a partir do momento que a minha esposa, a esposa de alguém falece, eu não sou mais casado, então eu posso contrair novas núpcias, eu posso ter um outro casamento, porque a minha obrigação dura enquanto dura aquela vida. E aí Paulo fala assim, você não vive mais essa vida, você morreu para essa vida, com Cristo lá no batismo, no capítulo 6, lembra? Você vive um outro tipo de vida, você consequentemente agora obedece um outro tipo de regra, e isso é muito legal. Paulo está falando, pegando o judeu converso ao cristianismo e aquele que não era converso, dando um chacoalhão, falando assim, olha, a norma da lei, os preceitos da lei, os tipos da lei, valeram até o tempo em que você estava sujeito à lei, até o tempo em que você estava submetido à lei, mas a partir do momento que Cristo vem, Ele inaugura um novo tempo, eu morro para a lei, portanto a lei não tem mais efeito sobre mim, porque eu não estou vivo para a lei, eu jogo de acordo com outras regras, eu obedeço num outro tipo de jogo que você não conhece, porque antes era mérito, antes era justiça retributiva, agora é graça, agora é misericórdia, agora é superabundância da graça. Percebe o contraste que Paulo está fazendo aqui? Então, eu não preciso mais me sujeitar a essas coisas, porque eu não vivo mais para esse mundo. Paulo está aqui apresentando aquilo que na teologia paulina a gente chama de já, mas ainda não, essa tensão escatológica entre o hoje e a parousia, entre o hoje e a volta de Jesus. Paulo está falando, essas coisas já aconteceram, eu já morri, já fui ressuscitado com Cristo, mas ainda não completamente, ainda não inteiramente, mas eu vivo hoje de um jeito que me faz ter um antigozo, que me faz experimentar de alguma forma, que me faz provar de alguma forma essa realidade escatológica de um futuro próximo, né? Esse é o tema de 1ª e 2ª Tessalonicenses, aliás, se você está lembrado aí das nossas aulas.